Olá pessoal, sempre muito feliz em estar aqui com vocês, mais um Matematicando na tela. Então assim, hoje a unidade temática vai ser estatística e o descritor vai ser o 37 e 38, eles são complementos, esses descritores, tá? O D37, ele diz o seguinte: resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos, ou seja, só em você visualizar a tabela ou o gráfico, você já consegue solucionar a questão. E o D38 é associar informações apresentadas em listas e ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa. Ou seja, é você conseguir identificar qual é o gráfico que representa a tabela apresentada, assim como descobrir qual é a tabela que representa os dados que estão contidos em um gráfico, certo? Então, vamos começar? Vamos lá. Na questão 1, é o 37, onde a gente vai solucionar observando as informações que estão contidas na tabela ou gráfico. Nesse caso, no gráfico, tá? Diz o seguinte: o gráfico a seguir mostra a eficiência de alguns tipos de canetas. Os tipos de canetas que mostram mais de 50% de eficiência são, então o gráfico aqui representa o eixo de Y, que é eficiência em porcentagem, e o eixo de X, que representa os tipos de caneta A, B, C, D e E. E a eficiência que vai de 0 a 70%, ok? Então, quais são os tipos de caneta que mostram mais de 50% de eficiência? Mais de 50% de eficiência. Caneta A, menos de 30%. Caneta B, exatamente 30%. Caneta C, menos que 50%. Caneta D, passou de 50%. E caneta E, 60%. Se a gente quer saber as que têm eficiência mais que 50%, então nós já localizamos que é a caneta D e a caneta E, que passaram, ó, de 50%, essas duas canetas. Então, a alternativa correta, letra A. Vejam que as informações, elas estão explícitas, é como diz minha coleguinha lá dos português. Informação explícita, que também é um descritor do português. Vamos à questão 2. Observe a tabela de horário de chegada dos ônibus a seguir. Mariana, então, esse aqui é o horário de chegada dos ônibus, tá? Esse aqui são os ônibus e aqui é o horário em que eles chegam. Observe a tabela de horário de chegada dos ônibus a seguir. Mariana chegou ao terminal rodoviário utilizando o ônibus da linha 123 e pretende embarcar no ônibus da linha 154. Qual será o tempo mínimo de espera de Mariana? Se ela chegou no ônibus da linha 123, que horas ela chegou no terminal rodoviário? 11h45 da manhã. O ônibus da linha 154, ele só vai chegar às 12h15 da tarde. Então, ela chega 11h45, mas só vai sair às 12h15. Quanto tempo ela vai ficar esperando? De 11h45 até meio-dia, ela espera 15 minutos. De meio-dia até meio-dia e 15, mais 15 minutos. Então, vai ter um total de espera aí de 30 minutos. Qual é a alternativa correta? Letra C. Vejam que nós fizemos isso aí, ó, mentalmente, tá? Questão 3. O consumo de água em residências é medido em metros cúbicos. Observando no gráfico abaixo o consumo de água da casa de Carlos em 5 meses. Então, nós temos aqui os 5 meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E está aqui o consumo de água.
Na casa de Carlos, os 2 meses em que o consumo foi maior que 40 metros cúbicos são... Então, em janeiro, ó, ultrapassou os 40 metros cúbicos, foi para 43. Em fevereiro, foi apenas 25. Em março, foi apenas 35. Em abril, 48, ultrapassou os 40. E em maio, foi apenas 30. Então, qual foi os meses que ultrapassou 40 metros cúbicos? O mês de janeiro e o mês de abril. Vamos ver a nossa alternativa aqui. Alternativa A. Próximo item. Questão 4. Sabendo que o saldo de gols corresponde à diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos, observe a tabela abaixo referente às 4 primeiras partidas de determinado time e responda. Aqui nós temos as partidas da primeira à quarta, quantos gols foram marcados em cada partida e quantos gols foram sofridos em cada partida, tá? E a gente vai ter que fazer aqui qual foi o saldo de gols em cada partida. Mas vamos lá. Para que após o quinto jogo desse... Peraí, de novo, viu? Para que após o quinto jogo desse time, o saldo de gols seja um positivo, este deverá. Qual deve ser o saldo na quinta partida para que o resultado final seja um positivo? Então, vamos começar fazendo aqui, ó. Na primeira partida, nós temos aqui, ó, gols marcados, gols sofridos. Então, aqui vai dar um saldo de quantos gols? 2 menos 3, 1 negativo. Foi o saldo. Na segunda partida, volta para a tabela. 3 foram marcados e 1 foi sofrido. Então, 3 menos 1, 2 positivo. Na segunda partida, o saldo foi 2 positivo. Na terceira partida, nenhum gol marcado, 2 gols sofridos, ou seja, 0 menos 2, 2 negativo. Vamos colocar aqui. Na terceira partida, temos um saldo de 2 negativo. E na quarta partida, nós temos 2 gols marcados e 2 gols sofridos. 2 menos 2, 0. Então, o saldo aqui foi 0. A gente vai precisar saber qual deve ser o saldo na quinta partida para que o resultado final, o saldo total desse time, seja um positivo, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho um negativo, veja, se a gente só analisar já aqui, ó, 2 positivo com 2 negativo, eles se anulam, dá 0. Ó, esses dois aqui deu 0. 2 positivo com 2 negativo se anulam, 0. Ficou apenas, porque aqui já é 0 mesmo, só ficou agora um negativo. Qual deve ser o saldo? Que valor deve dar aqui na quinta partida para que o resultado seja um positivo? Eu tenho um negativo. Qual deve ser o resultado aqui desse saldo? Se foi, vamos lá, se foi 0, se tivesse sido 0 aqui na quinta partida, 0 mais um negativo, qual é o resultado? Vai ser um positivo? Não, vai ser um negativo mesmo. Se o saldo dessa quinta partida for um positivo, eu vou ter um positivo mais um negativo. Vai dar 0. Mas qual é o resultado que eu quero? Um positivo. Se o saldo dessa quinta partida for 2, 2 mais um positivo, vai ficar um positivo. Veja, ó, 2 menos 1, vai ficar um
como 2 positivo aqui é maior, o sinal prevalece o do número maior. Então, deve ser o saldo de 2. Vamos ver aqui, ó. A gente pode também analisar as alternativas. Se o adversário empatar, não é 0, é o que acontece aqui, ó. Se for 0, 0 mais um negativo, o resultado é um negativo. Se perder o jogo por um gol de diferença, perder o jogo por um gol de diferença não é um negativo? Um negativo com um negativo vai dar 2 negativos. E eu quero um positivo. Na letra C, ele deve vencer marcando um gol a mais que o adversário. Marcando um gol a mais significa que ele tem um saldo de 1. Então, um positivo com um negativo, o resultado seria 0. Ele deve vencer marcando 2 gols a mais que o time adversário. Marcando 2 gols a mais, ele fica com um saldo de 2. Logo, 2 menos 1, 1 positivo. A única alternativa aqui correta mesmo seria a letra D. Próxima questão. Nessa próxima questão, nós já vamos estar vendo o descritor 38, que é a gente ver qual é o gráfico que tem as informações e que estão contidas na tabela ou vice-versa, tá? Então vamos lá. A tabela abaixo mostra os dados de uma pesquisa sobre o número de pessoas desempregadas no Brasil, por sexo, de janeiro a abril de 2009. O gráfico que melhor representa os dados dessa tabela é... Então veja, nós temos aqui a tabela, aqui sexo masculino, feminino, homem e mulher, e a população desempregada de janeiro a abril, de homens e de mulheres. Tá? E aqui tem a fonte que foi do IBGE. Então, qual desses gráficos aqui representam as informações contidas nessa tabela? Vejam que esses gráficos aqui tem. Aqui representa a quantidade de pessoas, nós não temos números. Aqui representam os meses. A cor mais escura, ou seja, a coluna mais escura representa os homens e a coluna mais clara representam as mulheres. E agora, como é que a gente vai fazer para identificar esses números? Não exatamente a gente vai identificar esses números, a gente vai identificar a altura dessa coluna. Por exemplo, homens no mês de janeiro, 700. Homens no mês de fevereiro, 800. Então, a gente vai ver que a coluna no mês de fevereiro referente a homens deve ser mais alta que o mês de janeiro, certo? Então, vamos começar a analisar o primeiro gráfico? No primeiro gráfico, nós temos aqui, no mês de janeiro, referente a homens, que é a coluna escura, ó. Homens, 700 e em fevereiro, 800. Homens, em janeiro, tá aqui a altura da coluna, e em fevereiro, a altura da coluna. Veja que a coluna de janeiro e fevereiro estão iguais, mas o número de desempregados homens de janeiro e fevereiro, em fevereiro é maior. Então, essa coluna aqui, ela deveria ser mais alta. Nisso, a gente já descarta, então, esse gráfico. Vamos agora ao gráfico da alternativa B. Em janeiro, homens. Tá aqui a coluna referente a janeiro, homens, e a coluna referente a fevereiro. Veja que em fevereiro não foi mais homens, então a coluna já está maior. De fevereiro para março, não aumentou a quantidade de homens desempregados. Então, ó, em março, a coluna dos homens ficou ainda mais alta do que em fevereiro. De março para abril, houve uma diminuição de desempregados homens. Então, a coluna no mês de abril, referente aos homens, houve uma diminuição também. Então, em relação aos homens, essas colunas aqui estão corretas. Agora vamos analisar a coluna das mulheres, tá? Que é essa branquinha aqui. Vejam que janeiro e fevereiro,
a quantidade de desempregadas mulheres são iguais, então a coluna deve ser do mesmo tamanho. Veja que corresponde, do mesmo tamanho. De fevereiro para março, houve um aumento considerável. Então, de fevereiro para março, mulheres, houve um aumento. E de março para abril, houve uma pequena diminuição. De março para abril, houve uma pequena diminuição. Então, a letra B, o gráfico da letra B, corresponde com a tabela citada acima. Então, a alternativa correta será a letra B. Próxima questão. Diz o seguinte: em uma pesquisa sobre atendimento médico, foi perguntado a um grupo de pessoas sobre o que eles fariam caso fossem mal atendidos em uma consulta médica. Os resultados estão registrados no gráfico de barras a seguir. Então, simplesmente não voltariam, 62%. Falaria mal, 25%. Outros, 10%. E deixaria para lá 3%. E vocês, o que fariam, hein? Mas não é para responder, não. Vamos analisar aqui, tá? Então, vamos ver. Qual dessas tabelas, A, B, C ou D, vai estar representada as informações contidas nesse gráfico? Vamos ver a alternativa A. Simplesmente não voltaria, 62%. Ok. Falaria mal, 25%. Ok. Outros, 10%. Ok. Deixaria para lá 3%. Ok. Ou seja, essa tabela, as informações contidas nessa tabela representa as informações contidas nesse gráfico. A gente já viu que a alternativa correta vai ser a letra A. Próxima questão. Vamos lá. Nos Jogos Pan-Americanos de 2007, o Brasil obteve as seguintes medalhas: ouro 54, prata 40 e bronze 67. O gráfico que representa a distribuição de medalhas obtidas pelo Brasil no PAN 2007 é essa daqui. Basta a gente analisar o seguinte: quais foram as medalhas que foram mais obtidas? Foi a de bronze e a de ouro. Menor foi a de prata. Os gráficos que nós temos aqui para analisar são os gráficos de setores, são aquelas famosas pizzas que a gente explica lá na sala de aula. Então veja que as fatias dessa pizza, elas têm que estar de acordo com as informações contidas aqui nessa tabela. Ou seja, a fatia de pizza para bronze deve ser a maior. Em segundo lugar, deve ser a de ouro. E a menor fatia de pizza deve ser a de prata. Então, a gente já pode ir dando uma olhadinha aqui. Onde é que a fatia de bronze é a maior? Nessa primeira aqui, se a gente analisar direitinho, foi dividida em 3 partes iguais. Não tem mais para um pedaço de pizza maior para bronze. Não tem. Elas estão iguais. É como se a quantidade de bronze fosse igual à quantidade de ouro, que foi igual à quantidade de prata. Então, a letra A a gente já descarta. Na letra B, veja que a maior parte desse gráfico é ouro. E deve ser ouro? Não, não deve ser ouro, deve ser bronze. Então, a letra B a gente também já descarta. Olhando para a letra C, nós temos que, olha, a maior parte do gráfico representa bronze. Deve ser? Deve. E a menor parte é prata. Veja, o menor pedacinho desse gráfico é prata. E o segundo maior pedaço, ouro. Então, a gente já viu que a alternativa C é a correta. Por que que a letra D não é a correta? Veja que o menor pedaço é bronze, mas na verdade bronze deveria ser o maior pedaço. Então a gente já descarta também a letra D. A alternativa correta, letra
Sei. Então, pessoal, hoje eu me despeço de vocês. Quero agradecer a todos os participantes, a todo mundo que contribuiu, o pessoal que estão aí atrás das câmeras, vocês que estão aí atrás da telinha, participando conosco, assistindo a gente, que a gente possa ter contribuído ao máximo para vocês. Hoje estamos assim distante, mas sempre torcendo para que tudo isso se acabe, encerre, para que estejamos juntos novamente. Aquele calor humano que a gente sente quando está na sala de aula, com vocês pequenos e vocês com nós professores. Então, assim, aquele beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Tchau, tchau.